Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre negociação, sobre compras. Compras para a indústria, compra para as comerciais atacadistas, empresas de uma maneira geral. Quando a gente pensa em termos de compras, o primeiro departamento que vem em mente é o departamento de compras, a equipe de negociadores das empresas. E o departamento de compras, ele geralmente está no meio da operação. A operação ela começa a se desenvolver pelo mercado, pela área comercial, a área de marketing, a área de crédito, PCP, e aí finalmente isso tudo é organizado e chega no departamento de compras que vai organizar a demanda para fins de cotação, para fins de negociação. Ou seja, o departamento de compras ele está no meio da organização, mas é o primeiro que começa a planejar, se preparar para que a empresa ganhe ou perca dinheiro, dependendo de como ela se organiza para fazer o abastecimento do processo produtivo, para comprar. E pensando na organização da demanda, a primeira etapa aí do processo, a gente começa sempre pelo lado documental. Quando a gente está falando em compras empresariais, a gente pensa sempre na ficha técnica daquele item que está comprando. A ficha técnica traz todas as informações sobre o produto, características técnicas, desempenho em linha e assim por diante. Também pode haver, em termos de documentação, a necessidade de você ter um contrato de fornecimento, aí você revisa, atualiza essa documentação para mandar junto para o fornecedor. Além do contrato, dependendo do que você está comprando, às vezes uma máquina, uma linha de produção, você tem um caderno de encargo, é muito importante fazer, e aí você manda junto, organiza essa documentação para mandar junto para a etapa seguinte, que é a de cotação. Os fornecedores, eu preciso revisar com quem que eu vou cotar. Eu vou cotar com fornecedores homologados apenas, posso comprar de qualquer fornecedor, isso depende do produto. Normalmente, quando estamos falando de matérias-primas, a gente está falando de fornecedores homologados, em função de todo o cuidado que a engenharia, o processo produtivo precisa ter para não evitar problema durante a produção. Os valores dessa mercadoria ou desse grupo de mercadoria que eu estou comprando, é muito importante você fazer um pré-levantamento, reunir, fazer uma estimativa desses valores. Isso te ajuda na organização, você definir ali como é que você vai conduzir o processo. A compra é uma compra programada para um período de demanda, um mês, um trimestre, um ano, ou é uma compra spot. As compras spot você pode estar precisando comprar ali um grupo gerador, um caminhão, um carro para a empresa. Por que você precisa organizar isso? Porque muda o jeito de cotar, o jeito de negociar, o jeito de você se preparar, muda a forma, a abordagem é outra. Então você precisa ter isso organizado, precisa prever isso. A quantidade é uma compra única, como foi falado, é uma compra programada. De quanto nós estamos falando? Isso ajuda o fornecedor a se organizar para ver se pode atender, se não pode atender, enfim, faz parte aí da operação de organizar a demanda. A seleção do negociador, nós no departamento de compras, as empresas geralmente têm o comprador, tem o supervisor, tem o gestor, tem às vezes o diretor. Então você, com essas informações organizadas, você seleciona qual negociador você vai alocar para o processo de negociação. Na sequência vem o processo de cotação.
O processo de cotação significa você mandar as informações para o fornecedor. E aí você pode mandar por e-mail, o fornecedor pode captar essa informação no teu sistema, se você tiver um eProcure instalado na tua empresa, né? Então você pode mandar de várias formas. Mas a primeira coisa a destacar é o produto em si que você vai comprar, ou o grupo de produto, né? Você vai deixar claro o que você está comprando, a documentação que se faz necessário mandar para o fornecedor para que ele tenha todas as informações sobre o produto, né? Sobre o que ele vai cotar, se é uma compra spot, se é uma compra programada, tudo isso você vai alimentando, vai informando o fornecedor. Normalmente, na cotação, a gente pede a condição de pagamento à vista para a gente poder avaliar o preço na condição à vista. Por quê? Porque comprar a prazo significa financiar a operação. E financiar a operação, você pode financiar diretamente com o fornecedor, utilizando ali o prazo que ele te dá, mas dentro desse prazo tem um encargo financeiro, ou você pode comprar à vista, pegando o dinheiro no banco ou de uma outra forma. Então é importante saber qual é a condição à vista. Para isso, você pede já na cotação também qual é o encargo financeiro que o fornecedor pratica, quanto ele cobra de encargo ao mês para te vender a prazo. Para que isso? Para você poder comparar, poder analisar se compra diretamente com ele, comprando a prazo ou não. Frete a gente pode comprar na condição FOB, né, o cliente paga o frete, ou CIF, o fornecedor paga o frete. Por que é importante a gente cotar na condição FOB? Porque isso te permite você avaliar se você contrata uma transportadora, vai lá buscar e comparar com o frete, o custo do fornecedor, que quando ele cota CIF, você nem sempre sabe quanto ele está cobrando de frete para te entregar. Às vezes pode ser muito caro, ou às vezes pode ser mais caro do que você pagaria se fosse coletar ou se fosse colocar uma transportadora para pegar esse material no fornecedor. As datas de entregas, né, permite que o fornecedor se organize, avalie se pode ou não te atender. Então é muito importante mandar junto. E é muito normal você informar para o fornecedor sobre as penalidades que poderão ocorrer se o fornecedor te entregar uma mercadoria não conforme, se uma não conformidade não for detectada, você produzir e mandar esse produto para o mercado e esse problema for detectado depois, se você precisar fazer um recall desse produto, captar essa mercadoria de volta, isso tem custo, né? Você tem que informar o fornecedor sobre as penalidades, para que ele tenha ciência disso. Isso faz parte do princípio de que o combinado não é caro. Se o fornecedor sabe que tem esse risco, ele vai tomar todos os cuidados. Se ele não sabe, ele pode não prever isso, e aí o não combinado pode ter qualquer preço. No processo de negociação, também a etapa seguinte, aí, né, é importante você definir o local de negociação. Você vai negociar na tua empresa, você vai até o fornecedor. Se você vai no fornecedor, tudo tem vantagens e desvantagens. Você tem que avaliar onde é melhor conduzir essa negociação, fazer essa negociação. Lá no fornecedor você está fora do teu ambiente de trabalho, você pode não ter todo o apoio necessário, né, todas as informações necessárias para um processo de negociação.
Se o fornecedor vem até você, você tem todas as informações em volta de você, próximo de você. Se precisar consultar a área financeira, né, avaliar tecnicamente alguma questão, você estando no teu ambiente de trabalho, você fica mais fácil fazer isso. As informações gerais, né, de negociação, você precisa dar uma revisada nela para ver se está tudo ok para o fornecedor, se está tudo claro. Deixar claro para ele, por exemplo, que quem vencer pode levar a programação para o período todo. Quem perder também vai perder a venda também para o período, e assim por diante. Perde os valores, revisar ali os valores globais que estão em negociação, que estão em questão naquele momento. O período de fornecimento é muito importante deixar claro, né? Fazer os ajustes das condições gerais ali, a negociação propriamente dita, né? Você pode estar negociando o preço, o frete, o encargo financeiro, eventualmente você pode posicionar ele com relação a se ele está bem colocado, não está bem colocado em termos da concorrência, né? É muito importante deixar isso claro ali, revisar todos esses pontos, né, durante o processo de negociação. E eu sempre gosto de lembrar o que a gente deve evitar num processo de negociação. Eu sempre evito, por exemplo, o blefe, né? O blefe é muito arriscado, até porque fornecedores concorrentes hoje em dia têm muita informação um sobre o outro. Eles sabem quase tudo um sobre o outro, né? Quanto a produto, quanto a condição comercial. Então você blefar é perigoso, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Uma outra questão que eu sempre recomendo você não fazer é quebrar a hierarquia do processo de negociação. Se o comprador está negociando, apoie, dê orientação, suporte, mas não bypasse, não quebre a hierarquia do processo de negociação. Porque ao fazer isso, você confunde o vendedor, confunde o fornecedor e deixa o fornecedor sem saber com quem que ele negocia. Estou negociando com o comprador A, mas depois pode vir o supervisor, pode vir o negociador, então ele acaba não entregando, não confiando ou ficando em dúvida como ele conduz o processo. Então isso não é bom. Ao exigir algumas condições, você também tem que ter em mente o seguinte, que crédito, prazo, você conquista. Isso é resultado do teu score credit, que é também resultado de um histórico de compra, um histórico de pagamento que você vai construindo ao longo da tua vida comercial, ao longo do teu processo de compra junto aos fornecedores no mercado. Então não dá para você chegar e dizer que exige que a condição de pagamento seja 60 dias, 90 dias ou 120 dias. Isso, se você tem essa condição, isso é teu, você conquistou isso ao longo do teu histórico de comercialização, do teu histórico de compra. E uma outra questão que eu sempre falo é o seguinte: durante o processo de negociação com um fornecedor, nunca fale mal dos concorrentes ou dos produtos que ele fornece. Essa questão é uma questão que você administra, né? Fornecedores é você que seleciona, é você que escolhe, é você que organiza. E não pega bem você falar mal do fornecedor A para o fornecedor B. Até porque ele pode achar que se você está falando mal de A, pode falar mal de B também, pode falar mal dele. Então, basicamente, essa é a sequência que você precisa seguir ao conduzir um processo de compras, ao conduzir um processo de negociação.
É claro que cada negociação, cada produto, cada empresa, cada segmento ajusta esse processo conforme as suas características comerciais, conforme o seu perfil comercial. E aí, em função disso, claro, isso muda muito de empresa para empresa, de segmento para segmento, mas em termos gerais, existe essa sequência que você precisa organizar para fazer uma boa negociação. E só para finalizar, a gente sempre diz o seguinte: negociação para industrializar, negociação para comercializar, são profissionais que fazem. É o profissional da área de compras que faz. Porque ele não olha um item apenas, ele olha o todo. Ele olha a documentação, o preço, o frete, e tudo que envolve um processo de negociação. E quando você está comprando para uso pessoal, para uso particular, você não tem ou não precisa ter todas essas preocupações. É uma compra mais fácil de se fazer, porque está envolvido ali apenas o uso pessoal, a particularidade, o gosto de cada um. Comercialmente falando, é um pouco mais, exige um pouco mais de atenção, de análise e organização para você bem conduzir um processo de compra. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais.